Imagina só um filme de terror onde uma família é um fruto de incesto durante cerca de 4 gerações. E agora as crianças, 12 crianças, são frutos desse incesto. Exatamente, parece uma trama de terror, mas na verdade é um caso real. E hoje eu vou falar pra vocês o caso da família Colt. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindas a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então, se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo aqui ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal aqui embaixo e já deixa seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal aqui no canal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Hoje eu vim trazer para vocês o primeiro vídeo de 2024, exatamente. Eu já comecei, assim, querendo começar o ano com o pé esquerdo. Porque eu vim falar para vocês um caso, assim, bem revoltante, que é o caso da família Colt. Não é um caso criminal em si, mas é um caso curioso, é um caso bem bizarro, que é o de uma família onde só teve frutos incestuosos. Para quem não sabe, um fruto incestuoso, uma pessoa que tem relações incestuosas, vamos dizer assim, é irmão com irmão, é pai com irmão, é pai com filho. São pessoas do mesmo núcleo familiar onde tem relações sexuais entre si. Isso é cometer incesto. Outra coisa também, esse caso ele teve muito encobertamento, não dos envolvidos em si, mas sim da jurisdição da Austrália que aconteceu esse caso todo. Já que como as crianças eram menores de idade, eles decidiram meio que ocultar nomes e alguns fatos, algumas coisas sobre esse caso. Ou seja, eu consegui reunir o máximo de informações que eu pude e mesmo assim eu achei pouco. Outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês, na verdade eu não vou falar, eu vou agradecer, meu muito obrigado. Chegamos na marca de finalmente os 500 inscritos e vem aí, exatamente, já vem aí o tão esperado quadro que eu tava esperando demais pra fazer, que é o caso, que são casos vitorianos, que eu estou completamente doido para fazer esse caso, para trazer esse quadro aqui no canal. Mas então, esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. Então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. O caso da família Colt se diz o caso de uma família que teve relações incestuosas desde 1970 e só foram descobertas em 2012 na Austrália. Todos esses membros dessa família moravam em uma fazenda perto de Borowa, eu acho que é assim que se fala esse nome, mas eu vou deixar passando aqui na tela o nome, e todos eles tiveram essas relações sexuais desde 1970, começando já com a mãe, que é fruto de um incesto, mas isso eu vou deixar pra falar um pouco mais pra frente. E devido a essa descoberta ser recente e também de envolver crianças menores de idade, o caso ele teve esse encobertamento da jurisdição de lá, encobrindo os nomes e alguns fatos sobre essa vida. Sendo assim, o sobrenome Colt não é da família em si, e sim um sobrenome inventado para se retratar a essas pessoas dessa família. Mas então, agora eu vou falar para vocês como essas relações incestuosas começaram. Vamos lá. Vamos dizer que tudo começou com duas pessoas que se chamavam June, que nasceu em 1948, e Tim Colt, que nasceu em 1945 na Nova Zelândia. Aparentemente, as relações incestuosas começaram meio que com June, já que ela era filha de uma relação desse tipo de relação, uma relação incestuosa, que foi concebida com um irmão e irmã, ou seja, ela já era fruto de um incesto bizarro. Meio que tudo começou com June, já que a June ela é fruto de uma relação incestuosa de irmão e irmã, uma relação incestuosa bizarra. E em 1966, June se casou com Tim Colt. E juntos o casal tiveram 7 filhos, exatamente. E eu vou ler aqui pra vocês. Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Beth e Charlie. Eles tiveram todos esses 7 filhos antes de se mudarem para a Austrália nos meados ali de 1970. Se isso tudo já não fosse, tipo assim, meio ruim, o caso da relação incestuosa dos pais de June e também dessa penca de crianças, 7 crianças para tomar conta, tudo que é ruim pode piorar e muito. E começou a piorar já que Tim começou a abusar de Beth quando ela tinha apenas 12 anos. Aparentemente, a mãe deixou, o pai continuou, mas a Beth só descobriu que June, a sua mãe, era fruto de uma relação incestuosa quando a sua neta, exatamente, a neta de June, nasceu e ela perguntou para sua mãe se ela poderia doar um rim para sua neta. Foi nesse momento que ela descobriu que a sua mãe era incestuosa, era um fruto incestuoso. Eu falo isso daí porque, gente, o que pode acontecer com uma pessoa com relações sexuais do mesmo sangue, com a mesma genética, tudo isso daí meio que começa a formar uma árvore genealógica muito bizarra. Literalmente,
já que nós vemos algumas deformidades na pessoa. E não sei se vocês conhecem, mas tem uma família espanhola, não é de hoje em dia, mas é uma família meio que vivia na hierarquia, era uma família de reis e rainhas, que eles tiveram frutos incestuosos um com os outros para poder meio que manter a linhagem, manter o sangue bom. E a gente pode ver tudo que meio que de ruim que aconteceu com a família. Mas vamos lá, voltando pro caso. A família, quando se mudou para a Austrália, cresceu para cerca de quase 40 membros, entre mães, avós, pais, tios, tias, irmãos, todos envolvidos de algum jeito em relações incestuosas. E muitas dessas crianças, como já disse, sofriam de algumas deformidades físicas e também de algumas condições médicas. Fora também que a frequência escolar delas eram assim decadentes, já que elas só iam para a escola quando alguma parte do governo, como o Conselho Tutelar da Austrália, vamos dizer assim, ia até eles, forçava eles a colocar a criança na escola, mas depois de um tempo eles retiravam e acabavam se mudando para um novo canto da Austrália. Elas também tinham uns problemas na fala, elas não conseguiam falar direito, não deu a entender se era porque elas não sabiam falar ou elas não conseguiam falar. Eu não consegui achar essa informação. Fora também que depois que as crianças foram resgatadas, elas precisavam ser reeducadas, já que algumas, se não todas as crianças, não sabiam nem mesmo usar o papel higiênico, e isso era visto também pela falta de higiene das crianças. Mas as crianças não tinham como saber que aquilo era ruim, já que elas também não tinham conhecimento sobre aquilo. E tudo começou a ficar ainda mais bizarro quando alguns relatos de que algumas dessas crianças simplesmente matavam alguns animais, mutilavam ou até mesmo, torturava alguns animais. Fora também que há relatos de algumas crianças meio que mutilavam as genitais desses animais. Exatamente. Isso tudo para as crianças não passava de um simples passatempo para elas. Fora também que algumas crianças apresentavam algumas infecções fúngicas, exatamente, lá embaixo na região genital. Isso porque eles não tinham acesso à água corrente, a chuveiro, a encanamento, ou seja, qualquer necessidade fisiológica, eles faziam e deixavam por isso mesmo. E isso foi aumentando e aí surgiu as infecções fúngicas. Fora também, não só as crianças não tinham essa higiene, os adultos dessa família também não tinham higiene. Ou seja, quando esses adultos iam se relacionar com essas crianças, acabavam meio que gerando uma coisa muito ruim, já que a gente sabe que o corpo de uma criança ele não está preparado para ter relações sexuais. Então, tendo essa relação sexual, pode ter machucado, pode ter entrado sujeira, enfim, imagino a situação daquelas crianças. E isso tudo meio que conseguiu ainda piorar, já que muitos desses abusos que as crianças sofriam começavam a produzir ainda mais frutos desse tipo de relação. E a criança não está preparada para isso, e isso resultou não só na criança sofrer muito, da criança mãe, vamos dizer assim, sofrer muito, mas também com o filho vir com algumas deformidades genéticas. E um dos piores casos é alguns relatos de que algumas crianças, algumas meninas, foram amarradas em árvores e depois abusadas pelos membros dessa família. E você pode pensar, pô, mas as pessoas não ficavam desconfiando daquilo, sabe? Uma criança ficar grávida? Então, muitas vezes essas gravidez eram todas abortadas na fazenda mesmo, né? Eles não iam em uma clínica especializada, eles apenas abortavam ali mesmo. Fora também que, às vezes, eles mentiam dizendo que essas relações eram com algumas pessoas, alguns viajantes, alguns caminhoneiros que vinham para a Austrália e acabavam tendo algum tipo de contato com essas crianças. E com isso, eles começavam a meio que se mudar, já que eles chamavam a atenção pela deformidade, pelas crianças estando grávidas, então eles se mudavam regularmente, iam um para um canto, tudo junto, mas iam para cada canto. Aí todos iam meio que com um trailer para poder se locomover melhor e muitas vezes eles se apresentavam como uma banda musical, uma família com uma banda musical. Nisso, eles dormiam em barracos e entre eles, piores ainda. Foram encontrados até mesmo alguns baldes, alguns baldes com alguns defetos ali dentro. Defetos tipo defecagem,
cocô, xixi. Esses baldes estavam encontrados perto, ao lado de onde essas pessoas dormiam. E foi então que a matriarca da família June morreu em 2001 e em 2009 Tim Colt também morreu. E aí você pensa, aí tudo melhorou, né? Pois é. Não melhorou nada. Foi então que depois dessas duas mortes, a família passou a ser liderada pela Beth Colt e também pelo seu irmão mais novo, Charlie Colt. Junto, os dois tiveram cerca de 12 filhos. Exatamente. Um irmão e uma irmã. 12 filhos. E você pode pensar, como é que eles sobreviviam, comiam, ou assim, eles caçavam, eles plantavam? Não, já que eles talvez caçavam sim, mas plantar acho muito difícil, já que eles viviam se mudando. Então eles começaram a receber, a viver da previdência social e também do apoio familiar. Isso tudo é um meio do governo ajudar as pessoas mais carentes da Austrália. E aí vem a parte da descoberta desse caso bizarro que aconteceu na Austrália. O conhecimento de que uma família estranha estava vivendo nas redondezas da Austrália só chegou às autoridades em junho de 2010, e nisso já foram relatados 7 relatórios de risco significativo à saúde. Exatamente, nessa descoberta, 7 casos já foram relatados. Mas uma investigação oficial só teve início em julho de 2012, quando uma criança disse para sua mãe ter ouvido de uma amiguinha falando que conhecia uma outra garotinha que vivia na floresta e essa garotinha estava grávida de um meio-irmão. Exatamente. Fora também que essa mesma criança disse ter ouvido dessa pessoa na floresta que ela tinha as outras 2 irmãs que também estavam grávidas, mas dessa vez elas não sabiam de quem era o pai. Mas foi somente no ano seguinte, em 2013, que a família realmente foi localizada pelas autoridades locais e várias crianças foram retiradas dessa família e colocadas em um apoio familiar. Eu vou ler aqui pra vocês o que foi que algumas coisas que estavam nessas crianças. Tipo assim, elas foram encontradas e tinham umas doenças nessa criança. Um menino tinha dificuldade de locomoção e psoríase grave, outro com problemas de audição e visão e um terceiro menino com os olhos desalinhados. Uma menina de 9 anos não conseguia escrever, tinha fala atrofiada e não conseguia tomar banho ou se secar sozinha. Eu não consegui achar essa informação se ela tinha alguma dificuldade motora ou, tipo assim, ela não aprendeu a se secar ou a tomar banho. Nisso foram descobertos que 4 dos 5 filhos de Martha Colt, uma das irmãs filhas de June Colt, com idades entre 11 e 20 anos, foram frutos de uma relação incestuosa ou com o irmão ou com seu próprio pai. Exatamente, gente. E novamente eu falo, essas crianças, essas pessoas, essa família não tinha nenhum acesso à água corrente. Tinha acesso à água corrente do rio, mas não tinha acesso à água encanada, a vaso sanitário, a uma comida, a uma higiene básica. E é claro que a maioria dessas crianças tinha infecções fúngicas na região genitália. E isso, gente, é muito ruim. Essa terrível descoberta foi noticiada pelos jornais da Austrália como sendo o pior caso de incesto na Austrália. E nisso, nessa descoberta dessa família, começaram a investigar sobre a negligência das crianças, as relações, de abuso dos pais com essas crianças, fora também a alegação de incesto e também de agressão, exatamente. Fora também que, de acordo com os relatos, 11 dessas crianças eram frutos de relações sexuais e tinham relações sexuais com seus pais, irmãos, tios, avós e avós. Enfim, tinham relações sexuais com a família toda. Fora também que a investigação demorou e muito para ser concluída. Levou cerca de 6 anos, levando em consideração testes de DNA, a questão legal, a questão da legalização das leis. Fora também a gravidade das alegações que a família tinha. Sendo assim, cerca de 8 indivíduos com idade entre 29 anos e 50 anos foram presos em abril,
com alegações de abuso infantil, agressão infantil, negligência e relação incestuosa. E agora eu vou falar um pouco do julgamento, porque eu não consegui achar muita coisa, e vocês vão ver que é uma coisa bem bizarra que aconteceu. Betty Coates, que se tornou meio que a matriarca da família depois que sua mãe morreu, contestou todas as alegações legalmente, dizendo que aquilo não passava de uma mentira, de que as crianças tinham relações sexuais consentível, ou seja, elas aceitavam aquelas relações sexuais. Isso, pra mim, não desce. Fora também que ela tentou pegar a custódia de volta dos seus 2 filhos que foram pegados dela e também das outras crianças daquela família bizarra. Mas é claro que a polícia não deu e uma investigação seguiu. Foi então que eles conseguiram ter acesso a algumas mensagens de texto com conotação sexual de Betty para o seu filho Bob. E foi então que o Tribunal de Justiça de Nova Gales do Sul decidiu dar o seu veredito, mas dessa vez ocultando todos os nomes das crianças para que elas não tivessem nenhuma questão de bullying, nenhum abuso meio que da mídia com elas. Ou seja, todos os nomes das crianças foram ocultados, assim também como as fotos. Seus rostos estão borrados. Fora também que durante alguns primeiros anos com os cuidadores, essas crianças começaram a ter alguns comportamentos sexuais entre si e também com seus cuidadores. Porém, esse comportamento foi sumindo com o tempo. O país da Austrália tentou deportar a Betty para o seu país de origem, que era Nova Zelândia. Mas a Betty meio que lutou para que isso não acontecesse e ela saiu da sua custódia e também não foi deportada. Fora também que atualmente ela vive na Austrália junto com a sua filha e outros 2 parentes do sexo masculino. Não se sabe se eles ainda têm relações sexuais entre si. Eu acho que sim. E fora também que ela tentou entrar em contato com outros parentes para saber das crianças e ter a custódia delas de volta de alguns anos pra cá. Então é isso o vídeo. Essas são as informações que eu consegui achar. Não é um caso de assassinato, mas é um caso bem bizarro que aconteceu. Então, esse foi o vídeo e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.